Fala DPO Talkers! Hoje, primeiro DPO Talkers do ano de 2025, nós vamos inaugurar o primeiro episódio do ano recebendo uma sumidade. Já viram que é mulher, né? Falei uma, então... Nós não temos hoje a presença do nosso querido sócio, Jean-Marc Sasson, porque hoje o DPO Talks está de batom. Vocês segurem esta pressão, porque está formada a mesa por duas mulheres de tecnologia, uma de direito, e todas fazendo parte desse incrível mundo da proteção de dados. Eu tenho a honra de receber quem? Nada mais, nada menos que ela, Thalita Caputo, minha amiga, querida, parceira, confidente. Então a gente tem muitas trocas, é uma relação incrível, um presentaço que a proteção de dados me deu. E eu quero apresentar um pouco a Thalita. A Thalita, ela é graduada em Sistema da Informação, temos escola, pela FIP, tem MBA em Gestão de Tecnologia pela FIA-USP, certificada de PO pela Exim, segura esse currículo, integrante do time de Compliance e Proteção de Dados da Elo Cartões. Thalita, o microfone é todo seu. Se apresente um pouco mais, fale com a gente um pouco mais de quem é você, de outras atividades que você exerce para além da privacidade, proteção de dados, compliance, risco, sistema da informação. A pessoa é um fenômeno. O microfone é todo seu. Boa tarde, Tati. Muito obrigada pelo convite. Você sabe que dentro dessa área e para além, para a vida, você é minha inspiração. Estar aqui com você é uma grande honra. Fico muito feliz em poder trazer um pouquinho aqui do meu conhecimento, também fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre mim. Então, eu sou Thalita Caputo, atuo hoje em compliance e proteção de dados, mas eu venho lá da base, lá da microinformática. Fui galgando algumas posições ali dentro de tecnologia, então hoje já são um total de 19 anos atuando em tecnologia da informação, mas na grande maioria a minha experiência é em segurança da informação. Fui colocada nesse âmbito, né, que é majoritariamente de homens, sendo ali dentro da equipe a primeira mulher dentro de um dos grandes bancos renomados que a gente tem aqui no Brasil, na área de segurança da informação, e vim galgando algumas cadeiras, e aí saiu um pouquinho de segurança, que é a minha experiência maior hoje. Fui conhecer um pouquinho de riscos, controles internos, compliance, e aí, por último, mas não menos importante, o que me trouxe até aqui, proteção e privacidade de dados. Então, assim, eu sou apaixonada por todas essas profissões que eu já fui trabalhando. Tenho um amor muito grande por proteção e privacidade de dados, né? Um orgulho em ter você aqui como mulher preta, representando, né? Também dentro do direito, mas com conhecimento enorme em tecnologia da informação. Então, desenvolver todas essas habilidades me fazem ser uma profissional mais completa e conseguir fazer questionamentos que tem hora que as pessoas falam, mas por que você está me perguntando isso? E para além, né, do corporativo, eu também atuo em algumas frentes de diversidade racial, sou diretora de metodologia na Associação UCA, que é uma associação que promove mentorias para pessoas negras que querem chegar em posição de liderança, né? Então, é algo que está muito alinhado com o meu propósito de vida e também faz com que a gente veja mais pessoas como nós em posições de liderança. Excelente. Você começou a sua fala de um lugar bastante interessante. A gente estava fofocando aqui no off. E a gente sempre fala nas nossas conversas, mas vocês sabem como eu sou meio birutinha, eu sempre esqueço. Mas a Thalia, ela traz uma
outra roupagem para privacidade, para proteção de dados, compliance, gerenciamento de riscos. Por quê? Porque geralmente a gente está aqui no DPO Talks, no oferecimento Lima Feio só advogados, e geralmente a gente recebe aqui uma galera mais voltada para com a sua formação, com seu fundamento em direito. E aí você joga tudo pro alto e começa lá embaixo, nos primórdios da tecnologia, já trazendo um baita diferencial, que é mulher em tecnologia. E aí a gente estava aqui fofocando, que a gente crimpava RJNet, que eu também participei dessa fase da vida aí da microinformática. E aí você vem de microinformática, passa aí por uma formação ensino superior, de uma época que poucas pessoas como nós tinham acesso ao ensino superior para cursos mais elitizados, porque se hoje são poucas as pessoas, mulheres como nós, que entendem de tecnologia e conseguem se inserir nesse mercado, já é um número baixo. Você imagina há 19 anos atrás como que esse cenário não era. E aí você vem com uma bagagem de gestão de riscos que pouquíssimas pessoas da nossa profissão têm também no seu background, e traz a questão do compliance em proteção de dados. E aí a gente sempre gosta de trazer para o nosso público, porque a gente tem aqui muitos advogados, tem outros DPOs de outras formações, tem também estudantes, tem também pessoas que estão começando a carreira, outros clientes, outros parceiros. E é bastante interessante a gente conseguir trazer formações diversas de times de privacidade, porque na minha concepção, para você fazer parte de um time, mesmo que você seja líder de um comitê, ou você alcance ali a atividade, o cargo de DPO, na minha concepção, enquanto profissional da área, é muito importante que você tenha um time multidisciplinar. E aí, como que você trabalha com isso? Porque eu fiz todo esse introito para perguntar para a Thalita como que é ser uma pessoa multidisciplinar, ou seja, a multidisciplinariedade reside na Thalita. Então, como que você lidar com isso? Como que você trabalha com outras pessoas? Como que você desenvolve esse trabalho em times? Como que isso funciona hoje para você? Hoje me traz, eu falo que uma vantagem, porque quando eu vou conversar com as demais áreas, eu consigo ter a visibilidade da realidade que elas viveram. Então, vou falar com o time de segurança da informação, eu consigo ser muito mais assertiva no meu questionamento ou na orientação que eu vou passar para o time daquilo que eu preciso executar, porque eu já entendo o outro lado. Da mesma forma, riscos. Então, dentro de um processo ali de compliance em proteção e privacidade de dados, a gente também precisa fazer análise de riscos. Então, todos os parâmetros necessários para se entregar uma análise mais concisa e mais próxima do que a área de risco vai pedir, eu já entrego. Eu lembro que na empresa na qual eu atuo hoje, quando eu cheguei já trazendo uma visibilidade de vamos montar a nossa matriz de risco. Olha, precisamos ter controles, precisamos ter plano de ação para aquilo que a gente ainda não tem controle, com data, com previsão de entrega e de adequação. Então, quando a gente era questionada até mesmo pela área de riscos, estamos passando por uma auditoria, precisamos, eu entregava para eles todos os insumos e eles falavam assim, nossa, já está tudo pronto, porque eu já entregava a evidência, o controle, o risco todo desenhado. Então, acaba trazendo uma vantagem dentro das minhas atribuições, porque eu já tenho essa visão muito mais ampla. E a mesma coisa quando eu vou tratar com áreas de negócios. Então, áreas que eu suporto ali como uma segunda linha de atendimento, porque eu consigo levar para eles um formato mais próximo da realidade deles, porque não adianta eu chegar lá e falar de uma forma muito técnica para alguém de área de negócios sem ele entender. Então, eu consigo levar para ele
de uma forma bem mais próxima, aí fica muito mais inteligível, eu consigo ter o retorno ali muito mais rápido e a gente consegue entregar um trabalho muito mais conciso, muito mais forte, que é o que a gente está buscando, cada vez mais ter as pessoas próximas do tema, né, do que é proteção e privacidade de dados. Então, assim, acaba culturando enquanto eu executo a minha atividade. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre os Trend Topics 2025 de privacidade, proteção de dados, ciberseguranças e áreas correlatas. A gente sempre, eu inverti um pouquinho a ordem aqui dos nossos assuntos para as pessoas conhecerem Thalita, conhecerem o que Thalita faz, onde Thalita trabalha, quais outras atividades que a Thalita exerce, mas voltando um pouquinho para o centro do tema, que é o DPO Talks, eu não sei se você tem acompanhado, mas a impressão que eu tenho é que eu continuo em 2024. Sabe? Eu tracei 2024 de janeiro a dezembro e continuo em 2024 voltando para janeiro novamente. Por quê? O ano já não teve uma trégua, o ano já começou super aquecido com a declaração do founder, né, do CEO, presidente, do líder, maior líder da maior plataforma, de uma das maiores plataformas de rede social do mundo, e que trouxe pra gente o afrouxamento da questão relacionada à moderação de conteúdo. Depois a gente recebeu aí o 7-1 da WorldCoin, né? Do projeto de mapeamento de íris para geração de tokens, que vai trazer para a gente no futuro essa perspectiva de que você é um humano ou não. E aí a gente tem toda aquela discussão, só para conseguir deixar a audiência na mesma página, a gente tem toda aquela discussão. É um token, gera um token, mas a biometria, o dado biométrico não é armazenado. Depois que gera o token que vai garantir que é uma pessoa humana, esse dado ele é ou descartado ou o token segue com informações anonimizadas. Então, possivelmente não está dentro do escopo da lei de proteção de dados em vigor. Outro tema é o quão a sociedade não está preparada para esses assuntos relacionados à proteção de dados, ao ponto de vender entre aspas, bem grande, porque o próprio paper já diz que não há armazenamento desse dado, mas enfim, no nosso imaginário coletivo a gente acredita que está vendendo a eles, partindo desse princípio. E o quão a gente está vulnerável ainda em relação ao aculturamento da sociedade, em relação à privacidade, proteção de dados e segurança mesmo dos nossos dados pessoais mais prementes. A gente está falando de íris, de olhos, de dado sensível. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que não é menos importante, né? Mas que tem também um impacto global, que junta muito de tudo que você faz hoje, que é a questão da posse, né, do Trump enquanto presidente dos Estados Unidos, e a revogação da lei, né? Eles nem chamam de lei, eles dão uma outra nomenclatura, mas é da regulamentação a respeito de tratamento ético de dados dentro do ambiente, dentro da tecnologia de inteligência artificial, além de revogação das regulamentações relacionadas à diversidade e questões relacionadas a gênero. São muitos pontos que se intercalam com privacidade, com proteção de dados, com propósito de vida,
E eu queria que você comentasse um pouco pra gente. Você pode comentar um pouquinho de cada, você pode escolher um para comentar. Eu queria entender como que é a sua visão em relacionado a esses três temas centrais, que na verdade os três tocam uh, aculturamento da sociedade em relação à privacidade e proteção de dados, mas também essa questão de cultura de proteção de dados, porque a gente está muito focado em corporações, né? Em processos corporativos, em grandes organizações, e hoje eu quero te convidar, mesmo sendo aí integrante de um grupo corporativo, eu queria ouvir a sua perspectiva de fora para dentro. Como que essa falta de aculturamento social em privacidade e proteção de dados pode vir a trazer impactos dentro de um negócio, dentro de uma empresa, dentro da corporação. Eu acho que cultura fala muito da forma como a gente faz as coisas. E como a gente faz uma coisa, nós fazemos todas as outras coisas. O quanto que isso pode impactar dentro de uma unidade de negócio, dentro de um programa de governança de privacidade e proteção de dados corporativo? Olha, vocês viram que ela me colocou num lugar com muitos temas relevantes. E, Tati, como você disse, eles se correlacionam. E o que eu vou trazer aqui é muito da minha visão pessoal, do que eu venho já estudando há um bom tempo com relação a esses temas. Não está relacionado ao que eu executo dentro do corporativo, mas é algo que eu também tento levar para o corporativo dentro dessas vertentes. Como que elas se correlacionam? Se pararmos para analisar, a maioria dos países que a Word ela vem entrando e se aprofundando para fazer essa coleta de íris, são países, muitos deles emergentes, que têm uma economia emergente, onde pessoas que não estão aculturadas com relação ao nosso tema de proteção e privacidade de dados, não entendem a fragilidade que é você ceder um dado pessoal sensível, que é a questão da íris. Por quê? Porque eles estão realmente pensando, e aí tem várias pesquisas, várias reportagens feitas, somente em ter o valor. Porque aquele valor vai fazer a diferença no âmbito familiar dela. Então, eles acabam entrando numa fragilidade de uma sociedade para poder se beneficiar em fazer essa coleta. Então, muitos estão indo lá pelo valor, não sabe o que vai ser feito, não sabe como vai ser guardado, não sabe como ele vai ser utilizado. E aí a gente já consegue fazer o contraponto aqui. As sociedades que já estão muito mais formadas, Europa, que já tem já vem falando sobre proteção e privacidade de dados há muito mais tempo que o Brasil, estão vetando. Então, nós temos países vetando lá na Europa. Então, nós temos Espanha, temos Portugal, temos Alemanha, que são países que, não, calma aí. Você quer entrar no meu país, você quer coletar dados pessoais sensíveis, principalmente a íris, que é algo que tem uma sensibilidade extrema, porque é um dado pessoal que ele não muda com o tempo, conforme você vai envelhecendo. Né? Não é o teu endereço que você saiu de uma casa e vai para outra. Aquilo você vai carregar durante toda a tua vida. Então, deixa eu ver aqui como que você faz a proteção. A gente tem também a Coreia do Sul, que ela também vetou temporariamente, sim, mas porque está sendo feita toda uma análise. Mas vetaram por quê? Encontraram falhas dentro do processo, né? E nós, dentro da nossa área aqui de compliance, de direito, de segurança da informação, nós temos a obrigação de fazer esse tipo de análise, né? Sabemos que a NPD abriu um processo que está aí rolando para fazer essa validação, porque querendo ou não, hoje, se eu não me engano, a gente já passou de 100 mil pessoas no Brasil que se colocaram à disposição de entregar esse seu dado pessoal sensível para uma empresa. Eu parei para ler o termo de privacidade do aplicativo, né, que é o ID,
E eu ali na minha análise ali rapidamente que eu fiz, eu encontrei algumas falhas, porque eles não falam qual é a finalidade da coleta. E aí, em pesquisas, você vê que a empresa primeiro fala, eu só quero validar se você é humano ou não. Mas em outros momentos, o CAPTCHA, que normalmente a gente entra nos sites, né, para validar que não somos um robô, eles também trazem que eles querem ser o futuro CAPTCHA. Então, como que você entrega, né, o seu dado pessoal sensível sem saber o que essa empresa vai fazer? Como você mesmo disse, qual que é a garantia que nós temos? Né? Porque eles falam que excluem. E eles começaram a excluir depois que a Coreia do Sul falou, aqui você não vai entrar. Então, aí eles começaram a refinar o que eles estavam fazendo. Começaram a falar que exclui, mas qual a garantia que eu tenho que o meu dado está sendo excluído? Você olha lá dentro do termo de privacidade deles, em momento nenhum você vê nada falando. Quando eu não quiser que mais que você trate meu dado, você vai precisar excluir. Então, a gente não tem isso pautado dentro nem da política de privacidade deles, nem do termo de privacidade. Então, o quão vulnerável que nós estamos, principalmente porque a nossa população ela não está aculturada, né? Não tem essa proximidade. Então, eu acho que nós que trabalhamos, né, dentro dessa área temos um papel fundamental em aculturar as pessoas que estão ao nosso redor, né, os nossos familiares, os nossos amigos e principalmente as nossas empresas, protegê-las ao máximo de ter empresas como essas que chegam ali. Ah, é simples. Não, não é simples. Né? E aí, às vezes, é a hora que eu falo, né? O trabalho que nós fazemos é chato, mas alguém precisa fazer. Precisa fazer porque senão a perda lá na frente pode ser muito mais prejudicial. Então, ter essa visibilidade e entender por que outros países negaram e eu vou abrir países que já estão com uma política de privacidade muito mais forte do que a nossa. Então, assim, eu espero que a NPD venha fazer uma análise bem concisa com relação a isso, para que a gente também não fique tão vulnerável. Porque numa análise de riscos, eu preciso ver tudo, o contexto ali, o cenário como um todo. Né? Então, assim, vai excluir? Como vai ser feita essa exclusão? Eu tenho o direito, né, ali como titular de dado, de solicitar essa exclusão a qualquer momento. Se eu não tiver, alguma coisa de errado tem ali, precisa ser analisado, né? E essa questão que eles falam, nós não compramos, né? Porque eles falam, não compramos, não é uma venda, é porque nós já estamos elevando a maturidade da sociedade digital, né? Saindo de uma Web 2 para uma Web 3, onde eu só vou dar um benefício para a pessoa que vier, porque hoje já fazemos isso sem nenhum custo. Então a gente só quer dar uma recompensa simples. Será que é apenas uma recompensa simples? E o quanto essa recompensa simples vai impactar? Né? Então, e isso liga muito, né, ao terceiro item que você falou, que é com a queda, né, assim, de todas essas políticas que Trump vem para com relação à diversidade como um todo, como que isso vai impactar aqui no Brasil? Ontem eu estava com algumas amigas e a nossa conversa foi sobre isso. Então, nesses 180 dias, o que vai ser feito enquanto está fazendo essa troca de governo? E como que isso vai impactar nos próximos anos? Não só lá, mas vai refletir aqui dentro do Brasil. O Brasil está preparado para isso? Nós investimos dinheiro nesse tema durante os últimos anos, né? E agora, do nada, nós vamos deixar por terra, sabendo que essas políticas elas vêm para dar uma equidade na qual a gente não viveu durante muitos anos. Né? Então, assim, falar sobre isso, como nós falamos aqui, eu acho que é o primeiro passo essencial que a gente tem, ter essa troca, levar informação, aculturar através desse trabalho que o escritório vem fazendo, que eu acho que é esplêndido, de levar um pouco mais de conhecimento, porque a população ela só vai conseguir ter uma visão maior sobre proteção e privacidade de dados com esse conhecimento sendo cada vez mais disseminado.
Excelente. Eu achei bastante interessante sua fala. E aí me fez lembrar de que proteção de privacidade já remonta a muitos anos e proteção de dados são direitos fundamentais, reconhecidamente pela nossa Constituição. Então, o que reforça ainda mais a o nosso papel enquanto arautos aí, né? Enquanto evangelistas, para espalhar a palavra de proteção de dados no país e na sociedade, o que acaba indo de encontro a um dos papéis do compliance, que é a forma como lidar com a comunidade em volta, né? Então, acho que isso também faz parte ali do programa de compliance, olhando para esse lugar de como que você se relaciona com a comunidade no entorno, não somente para questões climáticas, para questões de ocupação territorial, mas também cabe, ao meu ver, para privacidade e proteção de dados como forma abrangente. Você pode promover campanhas, a empresa pode promover campanhas. Aqui no prédio mesmo, quando a gente entra, uma ação bem bacana é que a política de privacidade, o aviso de privacidade, está muito bem disposto numa placa, onde você pode acessar por meio de QR Code. Então, eu acho que essas pequenas ações, elas vão contribuindo para que a população em si, do menos letrado ao mais letrado, consiga compreender e gozar e usufruir dos seus direitos de privacidade e proteção de dados. Isso foi um excelente ponto. E aí, eu queria entender como que você vê também a questão da mulher em tecnologia. E aí eu não estou falando nem de um lado relacionado à ausência. Eu queria olhar o copo mais cheio, da metade para cima, e para compreender como que você enxerga, você que já tem essa estrada de 19 anos, como que você enxerga a contribuição de mulheres em tecnologia, olhando para o programa de privacidade em si? Quais são as características, as habilidades que você acredita que um time híbrido formado por mulheres em tecnologia pode trazer aí pro programa de privacidade corporativa? Dentro, né, dessa estrutura, né, de proteção e privacidade de dados, eu comecei a ver até que mais mulheres do que na tecnologia como um todo. Mas eu também comecei a fazer esse reverso, incentivar essas mulheres de tecnologia a vir também para a proteção e privacidade de dados, mostrando para elas o quê? A tua bagagem é diferencial dentro desse mercado. E aí a gente começa a ter equipes que são bem mais completas, conseguindo dar muito mais assertividade para as entregas ali como um todo, onde nós temos formações diversas. Então, assim, hoje eu faço parte de um time onde eu venho com a minha bagagem multidisciplinar, mas tem advogados, né? Tem outras formações ou formações já totalmente dentro de compliance em si. Então, isso traz mais robustez para o processo. Isso faz uma análise ser muito mais concisa, mais assertiva e ter uma agilidade, dar uma agilidade no processo ali como um todo. Por quê? Porque são vivências diferentes. Então, acho que quanto mais multidisciplinar um time, mais fortalecido aquele time ele vai estar. E ter mulheres, a gente é pau para toda obra, não tem como. Aquilo que for demandado vai ser entregue na sua grande maioria com excelência. Por quê? Porque a gente tem ali todo aquele empenho para entrega, e ter essas mulheres com essas formações agrega muito valor. E o mercado vem enxergando cada vez mais esse valor, né? Porque, querendo ou não, a gente vai ter uma forma
de chegar até essas áreas de negócio, de chegar a essas empresas que são parceiras, a esses fornecedores, em formato diferente, tá mostrando para eles a real capacidade que nós temos, né? Se um dia o mundo de tecnologia foi só de homens, nós estamos adentrando e fazendo essa disrupção desse ambiente. Então, assim, não somos mais únicas. Olha você aqui. Olha eu. Estamos avançando. Estamos avançando. Tecnicamente falando, Thalita, ainda tem quem acredite que o programa de governança, ele, olhando apenas para tecnologia ou apenas para o âmbito regulatório, a gente consegue, como é que eu posso dizer, trabalhar inúmeros requisitos integrantes de um programa de governança. E aí eu estou explorando bem esse tema, porque acreditem, dentro das empresas a gente ainda ouve muito isso. Então vamos realizar aqui um combo de políticas. Então você tem políticas, você tem processos, mas você não tem controles, você não tem evidência de que aquela política ela está sendo ou foi ou será, através de plano de ação, implementada, e que eu vou conseguir provar que os controles que eu implementei nesse programa são de fato efetivos. Só que eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas esquecem que a proteção de dados, um programa de privacidade, ele é como se fosse, eu gosto muito dessa analogia cafona, mas eu gosto dela. É como se ela fosse um avião ou uma ave. De um lado, numa asa, ela voa com regulação, com processos, com procedimentos, com políticas, mas a outra asa, ela voa com controles, com plano de ação, com plano de mitigação e com evidências. O que me reporta ao princípio que eu gosto de fazer as coisas assim. É cafona, mas eu gosto de usar o princípio da accountability, que aqui pra gente é da responsabilização. Mas eu gosto de accountability, que eu acho chique. E a gente não consegue cumprir o princípio da accountability, que foi encampado pelo inciso 10 dos princípios gerais de proteção de dados, 6, 10 ou 9, salvo engano. Vou consultar e vou confirmar. Enquanto a Thalita fala. E as pessoas se esquecem disso. Eu queria que você defendesse essa visão. Que ela vai defender, né, gente? A pessoa de tech não tem como não defender. E eu queria que você trouxesse pra gente a sua visão sobre isso. Porque às vezes a gente, como primeira formação, na verdade a minha primeira formação, ela é em tecnologia, análise de sistemas. Mas a que eu trabalhei mais para o público foi o direito. Então às vezes eu tenho a impressão que as pessoas acham que eu tô tirando isso da cartola do coelho. As vozes da minha mente. Das vozes da minha mente. Fala pra gente um pouco sobre isso, da importância de se voar com a asa, dos controles e das evidências e da comprovação de que, de fato, os controles que você se dispôs a implementar é o que vai dar o fundamento para o seu programa de governança. Por gentileza, o microfone é seu. Algo que eu sempre falo que é fundamental. Áreas parceiras que precisam trabalhar junto para que esse avião realmente ele decole, né? Então, segurança da informação, riscos e controles internos e compliance. Se essas áreas elas não trabalharem em conjunto, esse avião ele não vai decolar e ter esse voo pleno que ele deveria ter. E eu sou muito voltada para essa questão de que
tudo tem que ser feito com base em um controle. Precisa-se ter controle. Precisa-se ter a visibilidade de um risco. E tendo esse risco, precisa-se ter controle. Se eu não tenho controle, eu tenho que ter um plano de ação ali para que aquele risco ele seja mitigado, nem que seja provisoriamente, até se firmar um controle. Então, ter todo esse processo muito bem desenhado é o que vai fortalecer em qualquer momento e qualquer empresa. Por quê? Você não vai ser pego de surpresa. Você não vai ser pego de surpresa porque você tem a visibilidade do risco. E o que eu falo muito, pessoal, você sabe qual que é o risco que você tem na sua área. Porque você sabe o que você ainda precisa melhorar. E o receio que muitas pessoas trazem é o quê? Eu não posso apontar um risco, senão eu estou apontando a minha fragilidade. E eu não quero ser frágil no mercado. Pelo contrário, a partir do momento que você aponta o risco, você fala, eu tenho visibilidade do que eu ainda preciso melhorar. Eu sei qual o controle eu preciso ter para mitigar que aquele risco ele seja materializado. E eu estou pronto para poder fazer isso. Então, você se torna compliance, por quê? Porque você tem toda essa visibilidade. E a gente sabe que essas áreas, trabalhando em conjunto, em parceria, só fortalece um programa de segurança, um programa de compliance em proteção de dados, ou um programa de riscos dentro de uma instituição. Não dá para essas áreas trabalharem cada uma do seu jeito. Não dá para ter uma política de proteção e privacidade de dados sem mencionar uma área de segurança da informação. Porque a área de segurança da informação é ela que é a nossa defesa, é ela que tem que ter as ferramentas ali tecnológicas ou físicas para evitar o vazamento de um dado, que a área de proteção e privacidade de dados vai querer proteger ao máximo que ela puder. E essa nossa área de risco, ela vai vir ali para poder bater o martelo e falar assim, realmente, esse risco, ele está mitigado porque eu tenho um controle, porque eu tenho uma evidência. Então, assim, no meu dia a dia, eu já trabalho tendo essa visão de quais são os possíveis riscos, guardando as evidências, mesmo sem ninguém pedir, porque se um dia alguém pedir, já está aqui. Você tem a evidência de que foi que o DLP pegou um alerta de vazamento. Está aqui, ó. Mas e o que você... Está aqui, ó. Depois já chamei a área que tentou mandar. Está aqui. Então, assim, trabalhar dessa forma mais enxuta é fácil, mas trabalhar da forma mais completa é mais complexa, mas ela é muito mais assertiva. Então, ter essas áreas pares trabalhando em conjunto só vai fortalecer qualquer empresa, só vai fortalecer um programa. Então, estejam próximos dessas áreas, sejam amigos, né, dessas áreas. Amigos. Isso, sejam amigos, porque vai trazer um resultado muito bom para a instituição como um todo. Diquinhas da Thali. Fala pra gente hoje, Thali. Eu tenho meu preferido, posso falar pra vocês daqui a pouco. Uma parte, artigo 6, inciso 10, princípio da responsabilização e prestação de contas, tá? Dívida paga, sigamos. Hoje eu tenho olhado muito pro NIST Privacy Framework. Só que, aproveitando aqui uma publicação do Fernando Neri, saudações, Fernando, hoje pela manhã ele estava correlacionando o fator Trump, fator privacidade e o fator de que as maiores empresas de meios de pagamento, de frameworks de privacidade, de cibersegurança e afins, tem a sua base nos Estados Unidos. E que seria muito importante a gente, enquanto sociedade global, estar atento quais serão os próximos passos. Pensando um pouco para fora do NIST, das ISOs, quais outros frameworks você, sim, rapidamente pensa em possibilidade para ajudar nessa parte de governança?
como eu venho de um segmento bancário, uma experiência dentro, né, do segmento financeiro, muito em banco, nós sempre usamos muito o Cubo como um framework ali como base e o COSO, que dá uma robustez maior para esses processos, porque são alguns frameworks que dão algumas diretivas mais fortes, né? Então, assim, você sai de um segmento financeiro bancário e vai para uma startup, o que eu mais ouvi sempre foi: ah, mas isso é muito rígido. Ai, mas aqui nós não fazemos assim. Mas e por que nós não podemos fazer? Por que que outras empresas não podem ter essa rigidez que o segmento bancário e financeiro traz? Porque, pensem, é algo que tramita milhões, né, ali em valores. Se está dando certo lá, se está funcionando, por que não trazer isso para dentro do mercado, para outras empresas? Então, muitas vezes, eu consigo agregar um valor, por quê? Porque eu já venho de uma maturidade muito mais elevada. Então, às vezes, eu chego em algumas empresas que eu passei, e a empresa ainda não estava preparada. Mas eu falo, é isso que o mercado está fazendo. É assim que o mercado das grandes empresas estão trabalhando. Lógico, talvez eu não consiga implementar 100% daquilo que uma instituição financeira mundial, igual uma das que eu já trabalhei, faz. Mas eu consigo uma parcela. Então, é ter NIST, ter COSO, ter Cubo, ter ISOs, são fundamentais, pelo menos para que você tenha algumas bases e alguns direcionamentos de como ter implementado tanto uma segurança da informação quanto uma segurança em proteção e privacidade de dados. Então, assim, são requisitos mínimos para que a gente evite qualquer tipo de incidente, né? Eu sempre falo, lá onde nós trabalhamos, até o momento, nós estamos trabalhando muito bem e não tivemos nenhum incidente de vazamento de dados. Mas se nós deixarmos de fazer esse trabalho com essa robustez, a gente vai estar passível como tantas outras empresas que a gente viu nesse último ano de 24 sendo, recebendo reportes da NPD, sendo avaliados seus processos. Por quê? Porque mostrou fragilidades. Algumas porque não quiserem investir financeiramente, outras porque não vai acontecer comigo, porque a lei ainda está recente. Mas não, acho que a gente precisa já ter esse olhar pensando no futuro, o quanto antes se adequar e se fortalecer para poder conseguir fazer uma entrega melhor e proteger, né? Porque eu falo para todo mundo, eu protejo o dado da minha instituição como se fosse o meu dado, né? E eu acho que é essa visão que a gente precisa ter, né? Vamos entregar o nosso trabalho como se fosse o meu dado, porque eu realmente não gostaria de ter o meu dado espalhado. Exatamente. Um exercício de empatia, né? Sim. Um exercício, acho que se a gente se colocar no lugar do nosso titular de dados, a gente vai compreender plenamente como gostaríamos e como deveríamos tratar e proteger esse dado dentro das corporações. Estamos caminhando para o final. Mas eu queria que você, em palavras, últimas palavras do episódio, a Thalita vai continuar falando por aí, né, gente? Vida longa pra Thali. Mas compartilhasse algo com a gente que você acha que seja relevante, olhando aí para tudo que a gente tangenciou aqui hoje, para a cultura social, para a cultura corporativa, para mulheres em tecnologia. Fique à vontade, o microfone é seu e queria que você trouxesse para a gente aí palavras finais para a gente refletir um pouco sobre tudo que a gente falou aqui. Obrigada. Tenham um respeito com os seus dados pessoais.
são seus dados, são a sua vida, fazem parte de você. Então, você ter, né, essa consciência da importância que esse seu dado tem e o risco dele estar nas mãos de pessoas desconhecidas para fazer sabe-se lá o que, é algo muito grave. Então, conheçam um pouco mais sobre o tema, fortaleçam a cultura dentro da instituição onde vocês trabalham, relacionada à proteção e privacidade de dados, e pensem que hoje pode ser só um dado, mas amanhã alguém pode estar cometendo uma fraude. Alguém pode estar usando de uma má índole para usar o teu dado pessoal para algo que não é certo. E como que você vai provar isso? Então, tenha esse carinho, né, com o seu dado pessoal para que você não tenha que passar por nenhum apuro futuramente. E dentro das instituições, tenham esse contato mais próximo com essas áreas. Porque isso só fortalece um programa de proteção e privacidade de dados. Ter outras áreas pares fortalecendo o teu trabalho. Porque se mais de uma área fala e outras estão ali para validar, ninguém vai vir fazer nenhum tipo de questionamento sobre o seu trabalho ou sobre o trabalho que você pretende desenvolver dentro da sua instituição. Excelente, excelente, excelente. Parabéns, Thali. Obrigada pela sua presença. Obrigada por ter nos prestigiado, nos brindado com o primeiro episódio do ano. E muito bem, DPO Talkers, se você ainda não curtiu a nossa página, você ainda não seguiu, não ativou ali o sininho, faça um comentário para o YouTube entender que o nosso canal é relevante, que essa programação é relevante e que ela contribui aí para o aprimoramento do tema dentro da sociedade. Então, quais são as regrinhas aí do dia? Segue a página do Lima Ferguson, segue o canal do Lima Ferguson, curte, compartilha e prestigia aí os nossos próximos capítulos, os nossos próximos episódios. Um grande beijo e até já!